Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Mectrônica Escola Técnica. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o histórico de como surgiu aí essa parte de segurança do trabalho e também introdução às NRs, que são as normas regulamentadoras, ok? Bom, se nós formos adentrar aí na história do surgimento aí da segurança do trabalho, pelo histórico, Papyrus Anastácios V já manifestou uma frase que dizia assim: se trabalhares sem vestimenta, teus braços se gastam, e tu te devoras a ti mesmo, pois não tem outro pão que os teus dedos. Fazendo referência aí, né, ao uso de EPIs naquela época, bem nos primórdios mesmo. Pra vocês terem ideia, Papiro Celer II, em 2360 a.C., já havia feito uma descrição aí, né, do ambiente do trabalho e os riscos nele existentes. Então a gente pode ter uma base de que é algo muito antigo. Não é de hoje que se trata a respeito da segurança do trabalho. Já Hipócrates, em 460 a 375 a.C., descreveu o quadro clínico do saturnismo em um mineiro. Ele é considerado o pai da medicina. Já Plínio, em 23 a 79 depois de Cristo, estudioso romano, mencionou a iniciativa, né, dos escravos em utilizarem à frente do seu rosto panos ou membranas para atenuar a inalação de poeiras e de fumos de chumbo. Aí ele faz um questionamento: será que essa foi a primeira referência ao EPI? Já que não haviam máscaras na época, né? Essa era uma maneira que eles utilizavam para proteger aí os escravos para não inalarem, né, os fumos de chumbo naquela época, tão prejudiciais ao corpo humano. Já a Revolução Industrial, bem para cá no século XVIII, né, por volta de 1780, iniciou na Inglaterra, né, com a substituição da manufatura por máquinas, e utilizando aí, no caso, na época, a máquina a vapor. Naquele momento, pessoal, como que era o cenário na época? Os salários eram muito baixos, tá? Castigos físicos, trabalho infantil, trabalho feminino, a carga horária era elevadíssima na jornada de trabalho, em muitos dos casos mais que 16 horas diárias, né? A ausência de direitos, não tinha legislação específica no setor, ruído e poluição, e doentes e muitos mutilados, ok? Então, começaram a surgir daquela época para cá diversas leis aí voltadas para a parte de segurança do trabalho. E logo mais adiante, foi criada então, aqui no Brasil, a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Alterou o capítulo 5º do título 2 da CLT relativo à segurança e medicina do trabalho, tá? Em 8 de junho de 1978 foi aprovada a portaria 3.214, criando naquela época 28 normas regulamentadoras, ou seja, 28 NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho. Já hoje, pessoal, nós podemos ver aí na legislação que são 38 normas regulamentadoras, que elas foram sendo adequadas, modificadas, atualizadas de tempos em tempos. Cada NR, ela é atualizada a cada período de tempo, ok? Vamos ver aí alguns exemplos de algumas NRs, né, que foram criadas. NR1, disposições gerais. NR2, na época, inspeção prévia. Vamos ver aqui as mais conhecidas, ok? NR6, equipamentos de proteção individual, EPI. NR10, segurança, instalações e serviços em eletricidade, para quem está estudando aí a parte de NR10, né? Segurança, instalações e serviços com eletricidade. NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, para quem está fazendo o curso aí de guindalto, né? Operador de guindalto, operador de reescavadeira, de máquinas, enfim, de máquinas em geral, né?
É uma operação de máquinas, é uma operação de empilhadeira também. Então tá voltado para esse curso atrelado, pessoal, a NR12, que é segurança em máquinas e equipamentos. Vocês podem ver aí, exemplo, que alguns anos para cá você não vê mais máquinas com partes rotativas expostas, exemplo de engrenagens, de poliam, de corrente. Você vê que agora vem com proteção. Quer ver um exemplo disso? São as bicicletas, né? Que agora vem com a proteção ali, principalmente bicicleta infantil. A criança ali às vezes não machucar o dedo, ou a mão, colocando aí na parte ali da corrente e das engrenagens, da catraca, né? Da coroa. Ok? Então diversas máquinas vêm seguindo também essa atualização conforme NR12. NR13, caldeiras e vasos de pressão, desde a parte aí de vasos de pressão nós temos os compressores que tem que passar por vistoria periódica, né? E as caldeiras também, que são muito perigosas, principalmente se não tiver as válvulas de segurança corretamente calibradas, ok? NR17, ergonomia, também aí causa de, hoje em dia, que a galera trabalha muito aí em home office, ou até mesmo em escritórios, muita gente não trabalha mais naquela parte braçal, algo sim, mas em vista disso, a ergonomia se tornou muito importante devido à postura, a tudo isso aí que foi modificado agora na rotina do trabalho, ok? NR23, proteção contra incêndio. NR35, exemplo aqui, trabalho em altura, né? Muitas das vezes uma NR está atrelada a outra NR. Quer ver um exemplo disso? Você vai ter a NR35, trabalho em altura atrelada a NR10, serviço com eletricidade. Então, às vezes o camarada vai trocar uma lâmpada. Não necessariamente ele vai ocorrer um acidente grave ou fatal pelo choque elétrico trocando a lâmpada. Talvez sim, talvez não. Mas a queda, dependendo da altura dessa luminária, dessa lâmpada que vai ser substituída, a queda sim pode ser fatal, ok? Então, pode ocorrer sim de uma NR estar atrelada a outra, isso é muito comum. Exemplo, NR11 atrelada a NR12, máquinas e equipamentos, ok? Então, por hoje é só, vamos ficando por aqui para o vídeo não se estender demais e vamos cair para dentro aí nos estudos, ok? Bons estudos a todos. Um abraço.